Muito bem, pessoal. Então, nós vamos começar hoje a nossa aula da Escola de Discípulos, né? E o tema da aula de hoje é esse aqui, olha, é operações do Espírito, né? E vamos falar hoje especificamente sobre a oração em línguas, né? A matéria que nós estamos estudando faz parte de um conjunto de outras matérias. E essa matéria de hoje, nós estamos estudando sobre as operações do Espírito, ou seja, os dons do Espírito, certo? E vamos falar, hoje, começar a falar sobre o dom de línguas, ok? 1 Coríntios, capítulo 12, e o versículo 1, o apóstolo Paulo vai dizer acerca dos dons. Ele vai dizer, irmãos, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Então, Paulo está dizendo que nós, por uma questão voluntária, por não querer buscar o conhecimento, por não querer aprender, podemos nos tornar ignorantes acerca dos dons espirituais. Nós conhecemos muitas doutrinas da Bíblia, conhecemos muito bem as doutrinas da graça, da salvação, da redenção, da justificação, da santificação. Mas poucos, na verdade, buscam o conhecimento acerca dos dons espirituais. Por isso o apóstolo Paulo, ele está falando para a igreja, irmãos, não sejais ignorantes acerca dos dons. Com certeza, Deus, tampouco quer que nós sejamos ignorantes também nos dias de hoje. Há muitos dons espirituais mencionados na Bíblia, né? Temos várias referências, como Romanos, capítulo 12, 1 Coríntios 12, Efésios, capítulo 4. Mas tem um texto, que é 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 6 e 11, que vai elencar todos os dons espirituais, né? E o texto é esse aqui, olha. E há diversidades de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Aqui está falando de diversidade de operações. Por isso que o tema dessa matéria é operações do Espírito, né? Porque vai falar da diversidade das operações do Espírito, né? Mas aqui, versículo 7 vai dizer, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro o mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operações de maravilhas, a outro a profecia, a outro o dom de discernir espíritos, né? E a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então aqui o apóstolo Paulo ele vai elencar 9 dons espirituais. 9 dons espirituais. E para facilitar a didática, o nosso conhecimento, o nosso estudo, nós vamos separar esses 9 dons espirituais em 3 categorias, né? Aqui Paulo fala dos dons verbais. Quais são os dons verbais? Línguas, interpretação de línguas e profecias. Por que dons verbais? Porque são dons que estão relacionados à fala, né? Então, línguas, interpretação de línguas e profecia. Mas também tem os dons de revelação, que é a palavra de sabedoria, discernimento de espíritos e palavra de conhecimento. A revelação é ter conhecimento de algo ou sobre alguém sem a nossa participação. Ou seja, a fonte exclusiva dessa informação é Deus. Então, Deus nos dá o dom da revelação, né? Aí nós vamos entender lá na frente o que é uma palavra de sabedoria, o que é discernimento de espíritos e o que é a palavra de conhecimento. Mas a terceira categoria são os dons de habilidades, que tem a ver com os dons de executar algo, fazer algo, né? Então, tem os dons da fé, dons de cura e dons de milagres, né? Hoje, nós vamos começar a falar sobre os dons verbais. Especificamente, vamos começar falando sobre o dom de línguas, que para muitas pessoas falta clareza, falta compreensão, né, dessa questão que é realmente o dom de línguas. Na igreja evangélica protestante, há vertentes, né, com relação a esse assunto, especificamente dom de línguas, né? Tem igrejas que não acreditam na manifestação desses dons para os dias de hoje. Eles acreditam que esses dons foram apenas para aquela época. Outros acreditam também que foram para o dia de hoje, né? Então, são dons, né, que nós precisamos ter conhecimento. E a nossa linha, né, na verdade, a maneira como nós entendemos é que nós acreditamos que os dons do Espírito são para os dias de hoje, ok? São para os dias de hoje, amém? E também tem uma outra controvérsia acerca dos dons de línguas, porque existe uma vertente também do meio protestante que diz que línguas, né, dom de línguas é um sinal, uma evidência do batismo com o Espírito Santo, ou batismo no Espírito Santo.
nas aulas anteriores, nós falamos sobre o derramamento e o batismo do Espírito Santo, né? Falando ali da, dos discípulos quando estavam unidos em Pentecostes e eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, né? Agora, nesse ponto especificamente, tem igrejas que dizem, que acreditam que a pessoa é batizada no Espírito Santo com o Espírito Santo, não necessariamente ela precisa falar em línguas. Ela pode manifestar outros dons, né, que não necessariamente precisa ser o dom de línguas, né? Essa linha, essa vertente, vai dizer que a maior evidência do batismo com o Espírito Santo, no Espírito Santo, é poder para testemunhar. Quando o Senhor Jesus disse, esperar em Jerusalém, que do alto sejais revestido de poder. Então, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, há um grupo de irmãos que acreditam que a maior evidência do batismo no Espírito Santo é o poder para testemunhar. Então, eu não quero aqui polemizar, eu não quero aqui entrar nessa discussão. A ideia não é te convencer de que, se você acredita que a língua não é uma evidência, eu não vou te convencer o contrário. Não, nossa intenção não é trazer confusão, é sim esclarecimento. Então, seja qual for a sua posição, né, se você acredita em línguas como evidência ou não, nós vamos tratar especificamente sobre o dom de línguas, tá bom? Então, mas qual é a sua vertente? Qual é a sua posição com relação a isso? Bom, a minha experiência, eu tenho uma experiência de batismo no Espírito Santo, né? A minha experiência de batismo no Espírito Santo foi através da manifestação de línguas. Quando eu lembro o dia que eu fui batizado no Espírito Santo e recebi aquele derramamento de Deus, eu lembro que foi muito claro, né, muito pontual, as línguas se manifestarem naquele momento. Mas eu não quero fazer da minha experiência um balizador para a sua experiência. Eu acredito que cada um tem a sua experiência com Deus, né? Mas, uma coisa sim, eu quero que você entenda, os dons de língua existem, são para os dias de hoje e são de extrema importância para a vida do cristão, tá bom? Então, vamos falar sobre os dons de línguas agora, tá? Bom, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo ele vai dizer que o crente que fala em línguas, ele edifica a si mesmo, né? A palavra edificar aí é oikodomeu, que significa construir, restaurar e reparar. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4 diz, o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Então, quando nós estamos fluindo no dom de línguas, nós não estamos edificando outra pessoa, nós estamos edificando a nós mesmos. Porque para edificar outra pessoa, ela tem que entender o que nós estamos falando. Quando eu oro em línguas, o outro não entende o que eu estou falando, nem eu mesmo entendo o que eu estou falando. Paulo vai dizer aqui na frente que a mente da gente fica infrutífera. Agora, quando há um dom de línguas associado com a profecia e a interpretação de línguas, aí sim, podemos edificar uns aos outros. Mas é importante você entender que o dom de línguas, ele é extremamente importante para a nossa própria edificação. E a intenção e o objetivo dessa aula de hoje é te ensinar por que nós devemos exercitar esse dom, né? 1 Coríntios 14, 14, né? Porque Paulo vai dizer também, apenas um complemento daquele texto anterior, se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Então veja, quando eu oro em línguas, a minha mente não entende o que eu estou orando. Ela fica infrutífera porque não tem significado das palavras. Mas o meu espírito está orando. O meu espírito está orando. E aí eu sou edificado, né? Então, quando você ora em línguas, você não vai falar ou saber sobre o que você está orando, a menos que Deus te revele. E isso é sim, porque a sua mente não está envolvida no processo, né? Então, algumas verdades, alguns princípios importantes acerca do dom de línguas. Em primeiro lugar, ao orar em línguas, nos coloca em sintonia com o Espírito. Um dos grandes benefícios da oração em línguas é que nós nos tornamos mais sensíveis à direção do Espírito Santo. Porque quando nós oramos em línguas, o nosso espírito ora. Então, é uma maneira de nós quebrarmos todas as barreiras naturais e estarmos ali mais sensíveis, conectados com a direção do Espírito, né? Filipenses capítulo 4, versículo 6 vai dizer, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Bom, aqui está dizendo que quando nós oramos a Deus, quando nós falamos com Deus, nós podemos falar com Ele através de petições, através de súplica e através de ação de graças. Mas aqui está dizendo, não andeis ansiosos, não andeis ansiosos. Ansiedade é aquilo que nos causa preocupação, o que nos causa preocupação nos deixa ansiosos. Então, quando você tem um cuidado ou uma preocupação imediatamente, transforme essa preocupação em oração, né? Isso é súplica. Mas quando você estiver perturbado por uma preocupação e você não souber como orar, ora no Espírito, que é oração em línguas. E no meio dessa oração, dê graças ao Senhor, porque Ele já enviou a sua vitória. Isso é ação de graças. É você orar agradecendo pela sua vitória.
E maneira de você orar agradecendo pela sua vitória, edificando a si mesmo, é orando em línguas. Porque você ora em sintonia com o Espírito de Deus. Né? Segundo lugar, orar em línguas traz descanso. Descanso. Deus, ele tem descanso, ele tem refrigério para nós, pelo falar em línguas. Paulo, ele vai fazer uma referência a Isaías, em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 21, onde ele vai dizer que o dom de línguas, ele foi profetizado desde o Velho Testamento. Olha que interessante. Lá em Isaías, capítulo 28, versículo 11, o profeta vai falar sobre a prática da oração em línguas e os benefícios dessa oração. Porque a oração em línguas, ela traz descanso. Olha o que diz aqui, em Isaías capítulo 28, versículo 11 e 12. Pelo que por lábios gaguejantes. O que são lábios gaguejantes? São línguas, né? São lábios que gaguejam, falam, mas não tem uma gramática ou uma língua específica. E por língua estranha, olha, falará o Senhor a este povo, ao qual ele disse, este é o descanso. Dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Então, interessante que ele está dizendo que quando nós oramos em línguas, nós entramos no descanso. Agora, que interessante, por que eu entro no descanso quando eu oro em línguas? Porque o que nos deixa ansiosos, preocupados, aflitos é a nossa mente. A nossa mente, ela não para de trabalhar. Toda hora tem um pensamento. Os pensamentos, de acordo com a neurociência, né, eles são involuntários. Nós temos consciência do que pensamos, mas muitos dos nossos pensamentos vêm sem a gente querer. E quando você está diante de um problema, de uma situação, e você se afunda naquele problema, a sua mente começa a ir para vários lugares, e aquilo te deixa mais cansado. Mas quando você ora em línguas, você está desligando a sua mente do processo. Você está neutralizando os pensamentos negativos e de ansiedade e está orando em línguas, falando com Deus. Então isso traz descanso. Vivemos hoje num tempo dessa quarentena, onde as pessoas estão muito em casa, porque não podem sair. Mas muitos estão cansados mesmo sem fazer nada. Por quê? Porque a mente não para de funcionar, preocupado com o dia de amanhã. Então hoje é um momento importante para em casa você desligar a televisão, colocar um louvor e orar em línguas. Eu tenho certeza que você vai experimentar um descanso da parte de Deus de maneira sobrenatural. Porque orar em línguas traz descanso. Terceiro lugar, orar em línguas é orar em linha com a vontade de Deus. Quando eu oro em línguas, a minha mente não entende, eu não sei o que eu estou orando, mas Deus sabe. Por isso que vai ser Romanos 8, 27, aquele que sonda os corações sabe qual é a vontade, sabe qual é a mente do Espírito. Porque segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Então aqui está dizendo que o Espírito intercede por nós pela vontade de Deus. E quando nós oramos em línguas, nós oramos em sintonia com o Espírito e oramos em línguas de acordo com a vontade de Deus. Então nós nunca oramos fora da vontade de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo intercede por nós de acordo com a sua vontade. Então nós oramos orações perfeitas, de acordo com a vontade de Deus, quando nós oramos em línguas. 1 João capítulo 5, versículo 14 e 15 diz, e esta é a confiança que temos para ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então, orar em línguas é orar de acordo com a vontade de Deus, ainda que você não entenda. Quarto lugar, orar em línguas é um tipo de intercessão. Romanos 8, 26 diz também, o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas. Por quê? Porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Olha o que ele está dizendo. O Espírito assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Então ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Gemidos inexprimíveis são gemidos que não dão para se expressar em palavras inteligíveis. Oração em línguas. Então o Espírito Santo intercede por nós em línguas, na língua de Deus. Então, quando nós oramos em línguas em sintonias com o Espírito, nós estamos também intercedendo por algo que nós mesmos não temos consciência. Mas, com certeza, estamos intercedendo dentro da vontade de Deus. Então, quando nós oramos em línguas, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos que alcançam o trono de Deus. Quando a Bíblia diz que ele nos assiste, significa que ele se junta a nós na oração. Isso tudo para mostrar para você que a prática da oração em línguas ela é muito importante na vida cristã. Infelizmente, muitos cristãos, por não
por serem ignorantes, como Paulo vai dizer, por não buscarem o conhecimento, ou por não terem a revelação, não praticam. Por isso que o objetivo dessa aula é despertar o seu coração para essa área da oração em línguas. Esses sinais, Marcos capítulo 16 e 17, vai dizer que esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios e falarão novas línguas. Então, ele está dizendo que nós vamos falar em novas línguas. É um sinal. Mas é um sinal para quem crê. Se você não crê, não acredita nisso, você não vai ter essa experiência. Muitas pessoas estão com o coração fechado porque aprenderam desde pequeno que isso não é verdade para os dias de hoje, que isso aí é histeria humana, que isso aí é gente que não tem autocontrole. Então criou um bloqueio. Mas a palavra de Deus é como luz para mostrar e iluminar que nós podemos sim ter essa experiência. Então, novas línguas. Deus quer te dar esses dons. Os dons de orar em línguas. Em quinto lugar, orar em línguas libera poder. Efésios capítulo 3, versículo 20 vai dizer: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. O seu poder que opera em nós. Olha, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, pelo seu poder que opera em nós. Né? Além daquilo que pedimos ou pensamos. Porque além do que pedimos ou pensamos, vai além da nossa compreensão mental. E o que vai além da nossa compreensão mental é a oração em línguas, porque a mente fica infrutífera. Então, quando você ora em línguas, o poder é liberado na sua vida. O poder opera em nós e é capaz de fazer tudo muito além do que pedimos ou pensamos. O problema, porém, é que muitos de nós não liberamos esse poder. Sexto lugar, o espírito de poder, de amor e de moderação. As línguas se manifestam através do espírito de poder, de amor e de moderação. Vamos entender melhor esse texto? 2 Timóteo 1, versículo 6. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Paulo está falando para Timóteo: Timóteo, um dia eu impus as minhas mãos sobre você e você recebeu um dom. Só que esse dom, por algum motivo, ficou amortecido, adormecido e apagado. Então Paulo está dizendo: Timóteo, reavives o dom. Então veja, não depende de Deus, depende do Timóteo. Depende dele. Não depende de Deus, depende da gente. Crer e reavivar esse dom. Então, aqui está dizendo que também nós não temos o espírito de covardia, nem de medo. Porque isso não vem de Deus. E a palavra moderação, que vem do grego sofronismos, também pode ser traduzida como mente constante. O espírito de poder é dunamis, que no original, de onde vem a palavra dinâmico, dinamite. Então, quando recebemos o Espírito Santo, nós recebemos aquele que é todo poder. E quando recebemos esse poder, a nossa mente em sintonia com a mente de Cristo, através do Espírito Santo, vamos tendo uma mente mais constante. Por isso que quando nós oramos em línguas, nós estamos sujeitando a nossa mente e os nossos pensamentos à vontade de Deus. Atos capítulo 10, versículo 38 vai dizer: como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude de poder, o qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, com poder. E andou fazendo bem, curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então a definição de unção é você ter Deus ao seu lado. E quando Deus está conosco, em nós, e vemos nessa sintonia, nós podemos ser usados por Deus. Por isso que orar em línguas é importante, porque você consegue perceber de maneira mais clara, mais nítida, a presença de Deus para te guiar, te orientar e te capacitar. E, em último lugar, como que podemos reavivar esse dom? É possível que você já tenha tido essa experiência. É possível que você já tenha orado em línguas algumas vezes, mas por algum motivo você parou. Ou esse fogo e essa chama se apagou. Então é possível nós reacendermos essa chama. E não depende de estarmos num culto, numa reunião de poder e oração para isso. Em casa, na nossa casa, você pode parar o que você está fazendo, orar e adorar o Senhor e começar a adorar em línguas. A maneira mais do Espírito de poder é reavivando o dom que é nós. E como nós podemos reavivar esse dom? Orando em línguas. E por que nós afirmamos isso? Primeiro, porque a palavra usada no versículo 6 é carisma. Portanto, se refere ao dom que o Espírito concede. O versículo 6 é aquele de 1 Timóteo, 2 Timóteo 6, que ele diz aqui: é o dom de Deus, ou seja, o carisma de Deus, que o Espírito concedeu. Segundo, esse dom foi liberado pela imposição de mãos de Paulo, aqui. Porque que há em ti pela imposição das minhas mãos. E terceiro, o argumento é que todos os dons do Espírito, presta atenção que isso aqui é muito importante, falando de como reavivar esse dom.
de todos os dons do Espírito. O dom de revelação, de profecia, de discernimento, de fé, de cura, de milagres, né? O único que opera segundo a nossa vontade é o dom de línguas. Porque se você não quiser orar em línguas, você não vai orar. Então tem que haver uma vontade, uma predisposição de querer reavivar esse dom. 1 Coríntios 4, 14 diz, porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Muitas pessoas pensam que para orar em línguas eles têm que sentir a presença de Deus. Ah, não, eu tenho que estar numa reunião de oração, eu tenho que receber um estímulo externo, eu tenho que receber algo assim, perceber e começar a orar em línguas. Não, não necessariamente. Pode ser que isso também aconteça. Mas dizendo, porque se eu orar, quem fala isso? Eu oro quando eu quero, como eu quero, da maneira que eu quero. Se eu orar, é uma condição. Por quê? Se eu orar, porque eu posso não querer orar. Então, faz uma experiência nessa noite. Quando você estiver orando, ore em línguas. Ah, pastor, mas eu não estou sentindo nada. Você não tem que sentir. Quem sente é a alma, mas quem ora é o nosso espírito. Ore em línguas. Você não tem que sentir para orar. Acredite que quando você começa a orar, Deus ele se derrama no seu espírito e você pode até ter uma sensação na sua alma, o seu corpo até reagir de alguma maneira. Mas a oração em línguas ela é muito importante para que a gente possa, né, exercitar essa disciplina espiritual, né, que nos faz perceber com mais nitidez e clareza a vontade de Deus, que nos traz descanso, que nos traz paz, que nos edifica a nós mesmos. Então, a aula de hoje basicamente é isso. É incentivar você a orar em línguas. Nós ainda não entramos especificamente no dom de línguas. Vamos entrar na semana que vem, quando falaremos de dom de línguas, interpretação de línguas e profecia. E lá, na semana que vem, tem um texto da palavra que fala assim, Paulo diz, quando eu oro em línguas, eu falo em mistérios com Deus. Eu não falo com um homem, eu falo com Deus. Porque tem texto na Bíblia que fala também, nós vamos aprender semana que vem, que quando alguém fala em línguas na congregação, alguém tem que interpretar aquelas línguas. E por isso muitas pessoas ficam inibidos de orar em línguas porque não há interpretação. Mas, quando nós oramos em línguas, nós não estamos falando com homens, nós estamos falando com Deus. E se alguém, por exemplo, se incomoda, gentilmente podemos falar com esse irmão, irmão, me perdoe, mas eu não estou falando com você, eu estou falando com Deus. Então eu posso orar em línguas em voz alta, porque eu estou falando com Deus. É claro que tudo com ordem e com decência, porque Paulo vai corrigir essa prática no Novo Testamento de irmãos que só queriam orar em línguas, falar em línguas, pregar em línguas, e ninguém estava sendo edificado. Havia uma certa confusão ali. Então Paulo tem que corrigir isso. Então a palavra ela vem para nos admoestar, nos ensinar, nos corrigir, mas também nos incentivar. Então, se você não é batizado com o Espírito Santo, se você crê nessa questão da línguas como evidência do batismo, busca o Senhor. Você não precisa estar no culto para isso, na sua casa. Fala, Senhor, eu quero ter essa experiência com o Senhor. Desliga a televisão, desliga o celular. Se conecta na internet. Fala, Senhor, eu quero ter essa experiência de ser tocado pelo Teu Espírito, de falar em outras línguas. Não para sua vaidade, não porque para mostrar que você é melhor do que alguém, não, mas é para edificar você mesmo. Então, aqui eu termino a nossa aula de hoje. Falando que orar em línguas nos coloca em sintonia com o Espírito, que é o resumo do que nós aprendemos. Orar em línguas traz descanso. Orar em línguas, orar em linha com a vontade de Deus. E orar em línguas é um tipo de intercessão. Orar em línguas libera poder. E o espírito de poder, de amor e de moderação também manifesta através das línguas. E nós temos que reavivar esse dom. Amém? Espero que você tenha sido edificado, abençoado pelo ensino da palavra de hoje. Vou tentar colocar essa aula no YouTube, disponibilizá-la. Daqui a pouco ela já deve estar no ar. Mas se você quiser compartilhar esse vídeo, com alguém você pode compartilhar. Tá bom? São 9 horas e 10 minutos. Eu vou encerrar agora essa aula com uma oração. E 10 horas nós faremos uma conferência também com outros irmãos para nós estudarmos o estudo do jejum de hoje, né? E orar também. Então, estamos com esse propósito de 21 dias de jejum. E hoje estamos no 12º dia, né? Então, nós vamos juntos daqui a pouco estudar a palavra e do estudo de hoje. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham sido edificados e abençoados, né, com a aula de hoje. Eu vou abrir aqui o áudio de vocês. O áudio de vocês, que bom, temos 23 pessoas aí participando da nossa sala, né? Mais pessoas, porque irmão Regina e irmão Rubens estão ali, então, né, aumenta, né, o número de pessoas. Então, assim, é uma maneira de nós estarmos reunidos. Tá bom, pessoal? Faz as orações. Todos os dias temos 3 orações por dia no canal do YouTube, 7 da manhã, 12h30 e 7 horas da noite. Se alimente de alguma maneira, nós temos feito de tudo para alimentar a sua fé, alimentar, né, você espiritualmente. Vamos orar nesse momento, feche seus olhos.
Vamos orar ao Senhor, pedir que Ele reavive esse dom em nós. Que nesses dias de isolamento, a gente possa orar em línguas. Orar ao Senhor, pedir que Ele reavive esse dom em nós. Vamos orar nesse momento? Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra. A Tua palavra é a verdade. Obrigado porque um dia nós conhecemos o Senhor como nosso Salvador. Mas conhecemos também a pessoa maravilhosa do Teu Espírito Santo, que nos encheu de poder, que nos encheu de vida e de unção. Obrigado porque um dia nós tivemos a maior experiência que o ser humano pode ter na face da terra, que é a experiência com o Senhor. De ser pleno, de ser tomado completamente pelo Teu Espírito. Por isso, meu Deus, eu peço que nessa noite o Senhor traga a memória dos meus irmãos, aquele dia que eles se entregaram ao Senhor completamente. Aquele dia que eles falavam, que eles fluíam o dom de línguas, aquele dia que eles se entregavam a Ti. Mas se por algum motivo, Senhor, com o passar do tempo, esse dom foi ficando apagado. Que haja um renovo do Senhor nessa noite. Meus irmãos, ao orarem, ao falarem contigo, possam lembrar dessa aula e fluir nos dons de línguas, edificar a si mesmo e falar com o Senhor. Por isso, eu quero abençoar de cada aluno dessa escola. Obrigado, meu Deus. Continue conosco ao decorrer da nossa semana. Temos uma noite abençoada e de descanso. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meus amados irmãos. Um beijo no coração de todos vocês. Daqui a pouco, às 10 horas, estaremos juntos na sala. Quem ainda quiser estar conosco, né, para estudarmos a aula de hoje, são todos bem-vindos, tá bom? Beijo no coração e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.